de Fátima. Era o relato das cerimónias, onde estava sempre à espera de saber se nesse dia viria a haver mais uma, como é que se dizia? Mais um milagre, não é? Estava tudo ali à espera. Muita coisa interessante que hoje já não é dos nossos dias, não é? Mas o que é interessante neste livro é que quem pertenceu a estes ambientes, a estas ruralidades, vai encontrar aqui ao lê-lo muita coisa de que já não se lembra e de que vai poder recordar. Quem pura e simplesmente nunca pertenceu vai aprender coisas que não sabia que existiam. E eu acho que nisso o livro é de facto muito interessante. À medida que nós vamos caminhando, e à medida que saímos da terra, à medida que saímos de Ansan, que é uma terra curiosa. Ansan é como outras terras do país, não é por ser Ansan. Há muitas outras terras que foram terras extremamente importantes em determinada altura. Ansan foi ser concelho a partir de Dom Fernando, tem um mural, tem um foral de Dom Manuel. Mas, deixa-me, vou ficar assim. Simplesmente depois perdeu importância e cristalizou. Apesar de estar a 12, 13 km de Coimbra, parou completamente no tempo, sem indústria, sem nada. Então ficou uma espécie de museu etnográfico vivo. E então tinha ainda no nosso tempo costumes bárbaros, digamos assim. Não muito longe do nosso tempo, as mulheres no dia do casamento não podiam dormir com os maridos nessa noite. Na primeira noite não dormiam. Não havia nada para ninguém. Não havia nada para ninguém, mas era assim. Uma irmã minha, a Teresa, a fazer um trabalho de investigação, de tese, no final de coisa, entrevistou uma criada nossa, assim era o termo que se dizia, porque era criada, era da criação, era criada dentro de casa, e que ela dizia: "Oh menino, eu vou-lhe contar uma coisa. Eu dormi, porque o meu marido era de fora da terra e disse-me: ou dormimos ou eu fujo nessa noite e nunca mais me vejo. Mas, oh menina, não conto nada a ninguém." Ora bem, esta terra, com costumes muito antigos, esta terra está aqui retratada. Esta terra está aqui retratada. Mas o que aqui se encontra-se em muitas outras terras do país. Mas está aqui retratado. Quem não conhece vai aqui encontrar coisas desse género. Depois temos outros capítulos indo para a frente, por exemplo. Não quero demorar muito tempo. Mas, por exemplo, depois passamos aqui para do carro de cavalos ao automóvel nos passeios. A família passeava muito. Tivemos essa felicidade, primeiro de carro de cavalos, já tenho uma memória muito curta disso, mais do que eles dois, mas depois houve vários automóveis e íamos sempre os 10. É a altura para dizer porque é que à mesa éramos 10. O que é que são estes os 10 da mesa? Os 10 da mesa eram os dois pais, pai e mãe, os 7 filhos e uma senhora professora, preceptora, a Tité, a senhora Dona Teresa, que era uma professora que os nossos pais contrataram para ir lá para casa e que assistiu ao meu nascimento e a quem eu chamava mãe. Eu e o Manuel chamávamos mãe e chamávamos a minha mãe mamãe. E que vivia lá em casa como se fosse da família. Portanto, à mesa éramos 10, este 10 vem daí. E os 10 íamos, portanto, no carro, bem evidente naquela altura, como se iam, lá cabíamos todos, íamos a todo lado. E estão aqui, a Mitó descreve aqui os passeios de todos que se lembra. Portanto, um bocadinho, faz uma pequenina descrição das terras onde íamos e de como é que elas eram nessa altura, enfim, desde ir à Serra da Estrela, ao Lousão, não sei o quê, ou até ir à Nazaré ver uma rainha. O que é isso de ir à Nazaré ver uma rainha? É quando Isabel II de Inglaterra e o Duque de Edimburgo passaram por cá e, enfim, ela lá conta que eles no Rolls Royce passaram ali na Nazaré e tal, e a malta lá estava a bater palmas. Mas, portanto, há também aqui, quando a família sai de fora das portas, há também aqui um passeio um pouco pelo país, ou lá pela região centro do país, onde um dos sítios onde se foi mais do que uma vez, logicamente, foi a Fátima. E aqui temos a descrição do Santuário de Fátima, como ele era, ali naquela altura inicial, lamacento, com aquela coisa que eu já não me lembro, como é que se chama, Mitó, com as micas, aquele funcionário, aquela coisa toda. Ela até tem fotografias.
até tem fotografias disso mesmo. Indo um bocadinho mais à frente, depois tem aqui a parte das férias. As férias é uma... As férias é a recordação, os putos, todos eles se lembram das férias, não é? Vivem, na altura as férias grandes eram mesmo muito grandes e viviam-se 9 meses à espera dos 3 meses das férias grandes e, portanto, as grandes recordações das férias são sobretudo na praia, que era a Praia de Mira, para onde a família ia, onde alugava uma barraca, não era uma tenda, uma barraca, e portanto... Uma barraca na praia. Palheiro. E portanto é toda aquela praxis das praias daquela altura, não é? Desde os primórdios, porque ela ainda começou em Buarques, pequenino, quando os banheiros levavam as pessoas a apanhar, quando os banheiros davam aqueles banhos, até depois mais tarde, aqueles banhos, os desportos que havia na altura, houve um que acabou mesmo, eu nunca mais vi o ringue, porque passavam-se as manhãs a jogar ao mata, mas o ringue desapareceu mesmo, não é? Nunca mais o ringue. Ainda se vê o prego, isso ainda se vê. Agora tem uns preguitos de vidro que se partem todos, mas o mata parece-me que desapareceu. Mas depois há coisas muito engraçadas, porque nas praias havia aquelas... Acho que havia em todas as praias, mas em Inia também havia, que era à noite, à esplanada, e há sempre aqueles jornais sonoros, aquelas aparelhagens, quase tudo e tal. Depois estávamos numa época em que havia os slogans publicitários, havia slogans publicitários ótimos, do tipo: se o seu relógio não é Lancia, lance-o fora e compre um Lancia. Enfim, e cá estão esse tipo de coisas todas aqui, muito bem retratadas, como está muito bem retratada a Feira de Cantanhede. É um mimo, não deixem de ler aquele Banha da Cobra, não deixem de ver isso, o bichinho que rói a carne, porque o cancro, como sabem, é um bichinho que rói a carne, e se puser a pomadinha, enquanto o bichinho rói a pomada, não rói a carne. Mas passamos às férias grandes na Quinta também. As férias grandes na Quinta não têm grande piada, só a piada é que a Quinta era também, era visitada por pessoas que na altura ninguém sabia quem eram, mas hoje são pessoas notáveis. Por exemplo, o Padre Vítor Pinto, hoje uma pessoa muito notável, mas na altura andava lá a brincar connosco, ia cair no cano digamos, ia ficar com as calças todas para cima, porque depois não tinha calças e tinha que pôr as calças do meu pai, ele era muito grande, muito alto. O Zé Mário Branco, que na altura não era nem cantautor, nem revolucionário, nem nada, que também passava lá pela Quinta. Bem, lá está esta malta toda aqui retratada. E depois chegamos aqui a um capítulo, que é o capítulo 9, chamado das festas e celebrações. Isto das festas e celebrações tem sua piada porquê? Porque Ançã é das terras mais gaiteiras que deve existir em todo o mundo. Em Ançã, por junto, deve haver uma festa ou uma celebração. Celebrações é mais celebrações religiosas, não é? Festas são mais coisas como o carnaval. Eu acho que deve haver, todos os 15 dias há qualquer coisa. Todos os 15 dias há qualquer coisa a acontecer. Há um evento. Todos os 15 dias há um evento. Então, estão aqui retratadas todas estas festas, umas profanas, outras religiosas, outras as duas coisas misturadas. Até também o livro tem muita investigação sobre coisas que se passaram há muitos anos e que estavam esquecidas e que, mercê de conversas e de buscas documentais, vieram para cima e aproveitaram para se pôr. Inclusive investigações sobre questões que têm estado um bocadinho abafadas, e a propósito disto agora recordou-me de falar nisso. Em Ançã houve uma questão tremenda, que foi, por causa de uma disputa em Ançã, houve um padre que foi expulso pelo povo e a igreja de Ançã foi interditada. Isto pôs uma mácula tão grande no povo de Ançã, e a banda de Ançã foi interditada. Isto pôs uma mácula tão grande no povo de Ançã que isto foi abafado. Ou seja, isto não é uma coisa que não se fala, porque o povo fica envergonhado, porque as outras paróquias, digamos, falam nisto. Essa questão está aqui retratada. E já agora é bom que se diga, Ançã é um povo que sempre gozou muito a sua liberdade, e sempre gozou muito a sua liberdade, a sua autonomia, em relação ao Conselho de Cantanhede. Ançã foi sempre Conselho e depois foi
colocado debaixo do Conselho Candidato. Isto levantou traumas muito grandes. Mas, portanto, essa questão do padre tem a ver fundamentalmente, depois ali verão, mas tem a ver fundamentalmente porque há um terreiro, que é o chamado terreiro do Passo, o terreiro do Passo. Terreiro do Passo. O terreiro do Passo é um terreiro que fica entre a igreja e o que eram os passos do Conselho. E o padre entendia que o terreiro do Passo é da igreja. E o povo entendia que o terreiro do Passo é do povo. E, portanto, o padre entendia que no terreiro do Passo não pode tocar o jazz, que é o jazz. O jazz é uma banda que a malta dança agarrado. E, portanto, e os músicos do jazz eram os músicos da banda. E quem toca no jazz não pode tocar na banda e ir depois na procissão. Portanto, daqui um conflito. O conflito é de tal maneira que isto mete paus e vara-paus e o padre acaba por ter que ser corrido, mete a interdição da igreja, mete a interdição... Isso está depois também a ver relatar. Mas... eu prometi que não falava muito e, portanto, vou seguir à frente. Aparece depois o capítulo 10 sobre a faina agrícola. Tem a ver com estas questões de como é que se... Tem a ver com esta questão da ruralidade, estes vários... estes detalhes, aqui já muito detalhe, como é que se fazem todas estas agriculturas, chama a atenção para duas coisas que são pouco conhecidas, que é a cultura do arroz. É muito pouco conhecida a cultura do arroz. E nós tínhamos terras de arroz em São Facundo, que eram herdadas do lado da minha mãe. E essa cultura é aqui muito bem descrita. É uma cultura em que vinham grandes ranchos de mulheres, que eram ranchos de fora. Ranchos que tinham passado, inclusive, pelo Ribatejo, até talvez pelo Ribatejo. Aliás, vê-se pelas cantigas que eles trazem, como Deus, ao Hospital de Santarém, onde eu passei tantas dores, só banheiras e retretes, janelas e corredores. Isto era uma das coisas que eles cantavam. Era malta que vinha já de outros lados, não é? O Hospital de Santarém, onde eu passei tantas dores, só banheiras e retretes, janelas e corredores. Digamos, outra coisa interessante que é uma parte já industrial, que é o funcionamento dos lagares de azeite. Temos um lagar de azeite artesanal. Esse funcionamento é muito bem descrito. Quem gostar desse tipo de arquitetura industrial antiga. Artesanal, desculpa corrigir, na altura era o que havia de melhor. Hoje, tudo bem. Hoje poderia ser considerado artesanal, na altura artesanal era os do lagar de barras. E agora, mais dois, vou ser rápido. Tarefas de uma casa rural tem a ver com o que era mais, os outros eram os afés do meu pai, tem a ver com o que eram os afés da minha mãe, a matança de porco, o fumeiro, os rojões, aquela coisa toda. Quem quiser ainda saber como é que eram as receitas de fazer as morcelas, as farinheiras, os rojões, as coisas, também tem aqui a receita dos bolinhos, como é que se chama, aquela coisinha, as farofas, os filhoses, essa coisa toda. E depois temos aqui uma coisa que diz, anos passados em Coimbra, direi apenas que já agora ouvimos aqui fados de Coimbra. Pois bem, também aqui está como é que se fazia uma serenata sem ser destas. Ou seja, como é capaz nas tantas também, à porta da casa onde nós vivíamos, aparecem os serenateiros a tocar. E muito obrigado. Estão a falar de só 30 segundos para dizer que o Rui Pedro, naturalmente Pinheiro, o meu querido primo, também é mencionado neste livro, numa história engraçadíssima. Engraçadíssima. Ele estava em Coimbra na altura, nós tínhamos, o meu pai naquela altura alugou uma casa em Coimbra para ter os filhos, casa essa que era regida e dirigida pela tal Tité, nós viviam connosco, o meu pai e a minha mãe continuavam na quinta. Mas o meu pai ia umas 2 vezes por semana, metia-se no carro e ia saber como é que as coisas corriam e tal. Mas isto para dizer que nós lá íamos vivendo com a sua dona Teresa e tal. E um dia o Pedro apareceu lá em casa. Nunca tinha aparecido. O Rui Pedro. Nunca tinha lá aparecido, mas apareceu lá. Volta das 6 da tarde. Rui Pedro, lá tivemos, gostámos imenso. Mas uma altura estava na altura do jantar e eu falei com uma coisa, falei com a Tité, tá, o Rui Pedro, era convidámos para jantar. Mas, claro, depois,
comem 8, que na altura era 7 mais 0. Comem 8 mais a criados, come mais um, é mais uma colher de sopa, com uma colher de água na sopa, como se dizia. Eu fui dizer, rei, como jantas cá? Não, de maneira nenhuma. Não, vim só ver-vos e tal. Ele está bem, pá, mas já nos viste, pá, não vais sair daqui sem jantar. Bom, e não sei o que está. Ao fim de 3 ou 4 segundos, já me disse isto. Então, sim senhor, eu vim com carro muito gosto. E assim foi, jantou e tal. Passados aí uns 15 dias, o Rui Pedro foi-nos visitar outra vez. Foi-nos visitar outra vez, e uma cena mais ou menos idêntica a esta. Sei que então jantas cá connosco e tal. Não, já tem no dia, agora cá está a dar trabalho, não sei. Não vou. Vamos lá e tal. Já disse isto. Então, nessa altura, então, está muito obrigado. Uma terceira vez, então, e a malta disse, Pedro, vamos achar este. Ninguém vai convidar para jantar. Como é que isto vai ser? Ele deve andar lá a rasca de massas lá na república dele. Então, mas, e assim foi. Conversa aqui, conversa lá. Então, entretanto, os malta olhar para o relógio e tal. Ninguém dizia nada, ninguém se descobria. E às tantas os repês assim, até hoje não existe. Isso está aqui contado, Desculpem lá, foi mais um vídeo. Então agora vou eu dizer mais umas palavras. Não sou capaz de improvisar assim tão bem como os outros intervenientes. Tenho aqui uns tópicos se for necessário. Então este livro, À Mesa Éramos 10, é uma homenagem aos meus pais e à minha família. E a propósito dos meus pais, eu, se me dão licença, vou ler rapidamente aqui um bocadinho de texto. O papá tinha o cabelo castanho, levemente ondulado, e os olhos castanhos claros, por vezes com tons esverdeados. Era muito alegre e tinha um sorriso bondoso. Cedo se enamorou da nossa mãe. Os olhos da mamã, nós era assim que chamávamos, papai e mamãe, eram de castanhos escuros, o cabelo preto liso, e tinham uma grande doçura no sorriso e no olhar. Casaram em São Facundo, em 28 de abril de 1934. Ela com 23 anos. Ele com 23 anos e ela com 21, na flor da idade e cheios de esperança. Choveu-lhes na boda. Sinal de felicidade. Assim iniciaram uma vida a dois e formaram uma família que foi aumentando. E em pouco tempo, 14 anos, já tinham 7 filhos. O ranchinho do Sr. Veloso, como carinhosamente nos chamavam. E um pouquinho mais à frente, ainda sobre os meus pais, na relação entre o casal, o clima era sempre calmo. Nunca ouvi uma palavra amarga, nem nunca percebi qualquer zanga entre eles. Também não tinham o hábito de falar mal das pessoas. E não se diziam palavras feias, os tais palavrões. Sentíamos que havia um entendimento, uma tolerância, uma cumplicidade recíproca no relacionamento entre eles, vinda da formação de cada um, dos princípios por que se regiam e que ambos seguiam, aconchegados no grande amor que os unia. Era um casal exemplar. Isto é a propósito dos meus pais. E também tenho aqui mais um pequenino enxerto, onde digo, e então a propósito dos palavrões, que eu falei que lá em casa não se diziam palavrões, e vou aqui contar uma cena também muito engraçada sobre os palavrões. Pimenta na língua. Lá em casa não se diziam palavras feias, as geneiras, os tais palavrões. Sendo assim, poucas palavras dessas sabíamos, e mesmo sabendo, não arriscávamos a tão apregoada pimenta na língua. Uma manhã, depois de terem andado no Laranjal a gradar o milho com o Zé Palhoça, que é o criado dos bois, ainda era um rapaz novo, os manos, estes 2 manos, entraram pela varanda da cozinha, excitadíssimos. Tinham andado encarrapitados em cima da grade e o Zé Palhoça, de maroteira, tinha picado os bois de forma a fazê-la voar aos tropeções por cima dos torrões ainda mal desfeitos. E enquanto pediam um búcar de água que lhes matasse a sede, explicavam aos gritos, cheios de emoção, a façanha enorme, confessando que tinham ficado mesmo à rasca. Chega ao papá do escritório e pergunta, à rasca? Mas o que é que isso quer dizer? Vendo a argolada em que tinham metido o pé, ainda os manos tentaram emendar a mão. Não era a rasca,
era a risca. A risca? Quem é que nos ensinou isso? Foi o Zé Palhoça que nos ensinou. Nunca mais voltam a ir aos bois. E a lição foi aprendida. No que aos palavrões de respeito. Mas é evidente que a ordem não foi seguida. O Manuelinho e o Zezinho continuaram a ser inseparáveis companheiros de Zé Palhoça, que longe dos olhares do papá, quando o carro de bois ia vazio, a descer do Cruzeiro de São Miguel para o portão do Laranjão, metia os bois a galope e lá iam os três em cima do carro a gritar de alegria. E foi esta a façanha sobre os palavrões. E feitas estas leituras, eu vou-vos dizer agora mais umas palavras, explicar como tudo isto aconteceu relativamente à escrita do livro. Este livro foi escrito ao longo de vários anos, destes últimos anos, como é conhecido da maioria de vós. Representa uma viagem às minhas origens, em que recordei os momentos que mais me marcaram. Os costumes, as tradições dos tempos da minha infância e adolescência. Embora não sendo de letras, recordam-se os que trabalharam comigo, as minhas colegas de escola, recordam-se. Eu não me importava de ser diretora de turma, mas secretária é que eu não queria ser. Para não ter que escrever a ata, para não ter que escrever. Mas tudo muda. E depois de reformada, já com mais tempo, senti necessidade de passar ao papel as minhas recordações dos tempos de infância e adolescência. Desse período da minha vida, cerca de 15 anos. Entre os 5 e os 20, os 4 e os 19, porque as primeiras lembranças que tenho começam aos 4 anos. E porquê? Para não me esquecer, porque com a idade as coisas vão esquecendo, mas para também dar a conhecer ao meu filho, aos meus sobrinhos netos, a família, e aos que hão de vir, a família é grande, e também a muitos de vós, meus amigos, que mostraram interesse em conhecer as vivências por que passei durante essa época. E foi assim que o livro nasceu. Comecei por escrever em cadernos tudo o que me ia lembrando dessa época. Depois inscrevi-me na disciplina de informática com o nosso professor engenheiro Rui Carreira e passei então a escrever no computador. E assim a tarefa tornou-se mais fácil. Não ver o que era escrever em cadernos. Ao princípio até mandava para a minha irmã Clarinha, que vive em Coimbra, a minha irmã mais nova, que é a minha afilhada, porque lá em casa somos padrinhos, os mais velhos, já não é a propósito, de qualquer forma, padrinhos dos mais novos. E eu sou a madrinha, eu e o Manel, somos os padrinhos da mais nova, da Clarinha. E então eu mandava-lhe os cadernos para ela pelo correio e ela passava ao computador, depois mandava-me. Mas depois comecei ali nas aulas do meu mestre, como eu lhe chamo, já comecei a escrever no computador. Recorri aos meus irmãos e primos, quando tinha dúvidas. Contigo, Rui Pedro, também trocámos algumas vezes impressões. Mas a maior ajuda veio do meu irmão José Luís, que me escreveu o prefácio, como vão ver aí no livro. Fez-me uma revisão profunda do texto e auxiliou-me na procura e validação de informação diversa e ajudou-me em toda a logística necessária para levar a bom termo este desafio que fiz a mim próprio. A bonita capa do livro já o Manel explicou, portanto foi feita pelo Tiago Veloso, que é o meu sobrinho filho do José Luís, do Zezinho, e é então a frente da casa, a parte onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi até me casar. Casei aos 24 anos e foi a minha casa sempre. A ajuda veio também de amigos que me incentivaram e não posso deixar de me referir à Isabel Pessoa, Isabel Costa, na ficha gráfica, ela que é uma solteira, a quem estou muito grata, pois ela ocupou várias tardes do seu tempo, e ela é uma pessoa muito ocupada, a recuperar fotografias antigas da minha família, algumas com mais de 100 anos. Muito obrigada, Isabel, pela tua disponibilidade, pela tua ajuda, pela paciência que tiveste comigo ao longo deste período em que trabalhámos as duas e que me aturaste. Muito obrigada. Mas antes de concluir, selecionei ainda aqui uma passagem do livro, calculem lá, que é engraçado também, calculem lá que uma sobrinha minha, formada em Engenharia do Ambiente, é filha do José Luís, a Patrícia,
a propósito de uma passagem que eu vou aqui ler, ela disse-me que numa formação que ia dar sobre um assunto que agora está muito em voga, a chamada economia circular. E ela disse-me que iria ler uma passagem que é esta que eu vos vou ler agora, também rapidinha. Lá em casa virava-se a roupa do avesso. Os nossos casacos de abafar era o nome que nós dávamos aos casacos compridos, quentinhos no inverno, de lã, pesados. Eram muito pesados, mas quentinhos. Quando estavam mais usados, eram virados do avesso e feitos de novo. Ficavam como novos. Também os casacos do papai e da mamã eram virados. E o mesmo acontecia aos colarinhos e punhos das camisas do papai e dos mãos. Tudo se aproveitava lá em casa. Por vezes a roupa usada era tingida. E ao mudar de cor, o aspecto melhorava, parecia nova. Quando já não fosse possível transformar a roupa noutras peças, ou para vestirmos, ou para a casa, guardava-se a roupa em cestos. Mais tarde, essa roupa seria cortada ou rasgada às tirinhas, e novelada, e depois de novelada, eram entregues às tecedeiras que iriam fazer delas mantas, tapetes ou outros materiais que depois eram utilizados. E a propósito disto, só para recordar e para terminar, já nesta altura praticávamos as boas práticas ambientais. E a política dos 3 R's, que se falava na altura, agora parece que já se diz dos 5 R's, já apareceram mais 2, ela era intuitiva. Só nós não sabíamos que estávamos a colaborar na salvação do planeta. Não tínhamos essa noção. E termino desejando que façam uma boa e agradável viagem. Nesta viagem às minhas raízes, que agora aqui vos ofereço, e muito obrigada. Antes do momento musical que os nossos amigos cantores e músicos ainda iremos ouvir e nos vão encantar mais uma vez, não sei, parece que a doutora Clara quer dizer umas palavras, não sei se mais alguém quer dizer. Eu depois, no fim dos cantores e dos músicos, irei autografar e assinar o resto dos livros que eu não tive tempo de o fazer. Está bom? Eu só queria agradecer muito a lição de história local que nós vivemos. Estas recordações todas nós temos da nossa vida, porque eu digo isto muito nas minhas aulas. Se cada um de nós escrevesse as suas recordações, a história de Portugal mudava essencialmente, mudava mesmo. Porque são recordações da história local, não é aquilo que vem depois por datas etc. E hoje estou muito vaidosa, estou muito comovida, porque realmente recebi uma grande lição aqui da minha aluna Mito. Obrigada ao Vital por me ter posto nesta. E gostava que os professores que estão aqui, que foram professores da história, dessem uma grande salva de palmas pelo trabalho. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para agradecer à Mito. Eu sou amiga há cerca de 50 anos. Foi o meu marido que levou à maternidade quando nasceu o filho. Somos amigas há muitos anos. O meu falecido marido era colega do marido da Mito. E por conseguinte, nós éramos visitávamos há muitos anos. Mais tarde acabámos por nos encontrar aqui. A Mito acabou por ser minha aluna. E pronto, e somos realmente muito amigas. E tenho a agradecer-lhe o convite. Tenho que lhe dizer que o seu livro, realmente, tal qual como disse agora aqui a nossa colega Clara, é uma história daquele tempo, a história antiga do nosso país, com princípios morais que infelizmente se estão perdendo e que faziam com que as famílias fossem extremamente unidas.
que havia um elo muito ligado, não é? Muito grande, e que as pessoas realmente se davam muito bem. É bom que nós aprendamos alguma coisa com este livro, que nos vai trazer muitas memórias da nossa vida. Todos nós nos recordamos de muitas coisas que estão aqui, algumas, não é? Principalmente as pessoas dos meios rurais, não é? Das cidades do interior do país, e que tinham princípios maravilhosos. Obrigada, Nitó. Um grande abraço. Obrigada. Eu quero agradecer as tuas palavras, mas sobretudo quero agradecer a tua amizade. Foi um encanto, as tardes, foi um encanto. E nesta tarde eu recordei-me de uma frase de Bob Dylan, de uma canção ou de algo que vi na net, em que ele diz: guarda bem as tuas memórias porque não podes vivê-las outra vez. É verdade que não podemos viver as memórias, mas podemos viajar nelas. E este convite que fazes, e eu já agora aqui passei os olhos por algumas páginas e com a explicação do Zé Luís e do Manuel, ir às tuas memórias de infância e de adolescência é uma maravilha. Este convite, esta abertura onde tu nos levas, é uma maravilha. Muito obrigada. Bem-ajas.